Saudação a todos. Vamos continuar com mais uma reflexão sobre repensando a educação. Hoje eu peguei um livro de um colega que é psicanalista, psicólogo, filósofo, numa área bem interessante para falar sobre ética. Diz ele no livro, foi lançado junto comigo, na Livraria da Travessa, lá no Shopping Leblon, junto com outro colega que lançou esse outro, Lições Introdutórias, Empreendedorismo. Eu lancei Histórias da Contabilidade e ele lançou esse livro falando em ética. Foram 3 livros simultâneos, chamado Coleção Lições Introdutórias. Foi muito interessante o nosso encontro na ocasião e hoje, falando sobre a educação, eu folheei esse livro dele e achei muito interessante aqueles escritos da época. Ele diz o seguinte: a ética como ciência da moral. Ao abrirmos a reflexão sobre a ética, apresentamos 3 normas relacionadas com os diferentes fatos. Segundo ele, o que é uma norma? É uma medida para ações e avaliações humanas em se tratar de acontecimentos dentro de uma organização, ou numa família, ou numa academia, enfim, em qualquer outro local onde pré-existam pessoas interessadas na solução de um fato. E nós estamos adentrando no fato que é a educação. Por exemplo, ele fala em norma de serviço, quando trabalhamos e devemos assumir um padrão de conduta determinado. Isso na instituição nós temos. Na universidade nós temos sempre a leitura prévia de quando nós assumimos uma turma, de quando nós assumimos um campus, de quando nós assumimos uma outra responsabilidade. Então a norma de conduta ela vai nos direcionar para aquilo que é necessário, a boa visibilidade daquela instituição perante o Ministério da Educação. Ele fala normas jurídicas, que são respeitados os limites para convivermos socialmente, normas diplomáticas, quando um país respeita a soberania de um outro país, normas de acompanhamento de medidas que criam princípios e preceitos, regras ou leis. Então vejam, povoando todas essas normas, a ética ela aparece como um procedimento humano para que aquele fato ou aquela circunstância que esteja sendo vivenciada, ela possa ser praticada atingindo a satisfação das pessoas envolvidas, da empresa, da embaixada, se for um diplomata, da academia, se for uma universidade, como é o nosso caso, daí por diante. No meu papel de trabalho, eu coloquei a ética como uma importância aos limites e das normas de conduta, como ele fala, mas no sentido do sadio convívio social, uma vez que o homem vive em sociedade. Quer dizer, ele convive com outras pessoas. A ética, então, diz respeito às reflexões sobre valores e normas que regem a conduta humana. É preciso ter critérios, estabelecer valores, relações e hierarquia entre esses valores para nortear as condições que a sociedade vai nos oferecer perante outras pessoas. Referem, portanto, a princípios assumidos pessoalmente por cada um dos participantes, a partir dos sistemas normativos que circulam a sociedade. A educação, agora entrando no mérito da educação, ela deve propiciar o desenvolvimento da capacidade de se posicionar diante das questões que interferem a vida coletiva. Deve possibilitar uma visão ampla e consistente da realidade próxima à realidade do país, ou do mundo, ou do próprio local.
deve possibilitar a participação social de uma abrangência holística. Quer dizer, nós temos que enxergar não aquilo que está diante dos nossos olhos, mas de forma holística, de forma abrangente, contemplando esses vários cenários que eu comentei no início, para que ela possa ser assumida, respeitada e colocada em ordem. O respeito mútuo, obviamente, a justiça, o diálogo, a solidariedade não são apenas palavras, são valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano. O respeito mútuo expressa-se de várias formas que se complementam. Uma delas é o dever do respeito às partes, assumida pelas diferenças, e a exigência de ser respeitado em sua singularidade. O ambiente da educação, ele precisa ser familiar ou escolar. É o espaço privilegiado onde se pode e deve ensinar esses valores e aprender a traduzi-los em ações e atitudes. Qual seria o comportamento de um professor no ambiente de sala de aula? Qual seria o comportamento do aluno nesse ambiente onde ele está aprendendo a aprender, assumindo aquilo que o professor coloca em evidência para ele? Vai depender do modelo que ele está colocando, de repente pelas normas daquela universidade, e para que ele aprenda aquela disciplina que está sendo ministrada para ele. Uma sociedade democrática tem como principal objetivo ser justa, inspirada nos ideais de igualdade e de equidade. Em consequência, a democracia que garante a expressão das ideias, sejam elas dominantes ou não, dando espaço ao consenso e ao dissenso, que tem um diálogo como um dos principais instrumentos. Quanto à solidariedade, é indispensável às relações interpessoais a convivência que vamos obter a partir desse comportamento plural dentro da instituição. Então, em linhas gerais, seria isso. Deduz daí que não só a educação tem de ser repensada, mas ser indispensável que um país e professores repensem seu papel e sua responsabilidade na educação. Isso dizendo para os seus filhos, o professor para os seus alunos, a família para o seu núcleo de filhos, netos, árvore genealógica, para exercê-lo em sua plenitude. Seriam essas minhas divagações nesse Repensar a Educação, com base nos textos escritos por esse colega. Ele fala ainda sobre a ignorância versus consciência da responsabilidade, que eu prefiro colocar isso numa outra apresentação, num outro momento. Saudação a todos e até a próxima oportunidade.